Antes que o mundo fosse dominado pelas civilizações que conhecemos hoje, uma era de mistérios e lendas reinava sobre a Terra. Esse período, conhecido por muitos como o tempo antes do dilúvio, foi marcado por histórias de raças extraordinárias que habitavam o planeta. Textos antigos e mitologias de diferentes culturas apontam para a existência de seres que moldaram a humanidade, mas que desapareceram de maneira tão enigmática quanto viveram. Quem eram essas raças? Qual era o propósito delas? E, mais importante, por que foram eliminadas em um evento tão devastador? É fascinante imaginar como essas raças, descritas com habilidades extraordinárias e características além da compreensão humana, podem ter influenciado a formação do mundo. Algumas tradições falam de gigantes poderosos, outras mencionam seres de sabedoria incomparável, capazes de manipular a natureza e os elementos ao seu redor. Entre essas histórias, uma coisa é certa: o dilúvio não foi apenas o fim dessas raças, mas o marco de uma transformação radical na história do planeta. Neste vídeo, vamos explorar as 4 raças que, segundo antigas narrativas, habitaram a Terra antes do dilúvio. Cada uma delas possuía um propósito específico e um legado que talvez ainda ecoe na humanidade moderna. Prepare-se para mergulhar em um universo repleto de segredos e enigmas, onde as linhas entre o mito e a realidade se misturam. E fique até o final, pois você vai descobrir não apenas quem eram essas raças, mas também como sua história pode estar conectada ao mundo que conhecemos hoje. A história da humanidade está cheia de mistérios, mas poucos períodos são tão envoltos em enigmas quanto o tempo antes do dilúvio. Este era um mundo antigo, governado por forças e seres que, segundo textos e lendas, possuíam poderes extraordinários. A expressão antediluviano se refere ao período que precedeu a grande inundação descrita em diversas tradições culturais e religiosas ao redor do mundo. Para muitos, o dilúvio não foi apenas um marco de destruição, mas também o fim de uma era que testemunhou civilizações avançadas moldarem a Terra de maneiras que ainda não compreendemos completamente. Relatos de uma grande inundação são encontrados em inúmeras culturas e tradições, desde o Oriente Médio até a América Central. O dilúvio bíblico, com a Arca de Noé, é talvez o mais famoso, mas outros textos, como o Épico de Gilgamesh na antiga Mesopotâmia e as histórias maias de criação, também mencionam uma inundação catastrófica. O que intriga pesquisadores e curiosos é o fato de culturas separadas por vastas distâncias e eras compartilharem narrativas tão semelhantes. Teriam essas histórias uma base real? Ou seriam apenas simbolismos comuns representando renovação e purificação? Antes do dilúvio, as tradições falam de um mundo muito diferente do nosso. Era uma terra habitada por seres descritos como raças especiais, muitas vezes retratados com poderes ou características além da compreensão humana. A Bíblia, por exemplo, menciona os Nefilins, chamados de gigantes ou os poderosos homens de outrora. Estes seres, supostamente nascidos da união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens, são descritos como extraordinários em força e habilidade, desempenhando um papel misterioso na história pré-diluviana. Além disso, lendas de outras culturas falam sobre civilizações que alcançaram um nível de avanço impressionante, tanto no aspecto tecnológico quanto espiritual. As cidades dessas civilizações eram retratadas como verdadeiros paraísos, com torres imponentes, canais elaborados e até sistemas de conhecimento que desafiavam a compreensão da época. Essas cidades, segundo algumas teorias, podem estar ocultas sob os oceanos, como supostos vestígios de Atlântida ou outras civilizações desaparecidas. O período antediluviano também carrega um significado simbólico profundo. Representa tanto o auge da humanidade quanto a sua queda. Esses mitos nos mostram como essas raças, apesar de seus dons e conhecimento, estavam destinadas ao desaparecimento. Seja por vaidade, guerras ou intervenção divina, elas enfrentaram um fim trágico, marcado pelo dilúvio. E é nesse cenário enigmático que surgem as 4 raças que exploraremos a seguir, cada uma com sua própria história, características únicas e um propósito que ecoa através do tempo. Prepare-se para desvendar os segredos dessas civilizações perdidas e entender o impacto que elas podem ter tido no mundo como conhecemos hoje. Antes do dilúvio, o mundo era habitado por seres tão enigmáticos que, até hoje, desafiam nossa compreensão. A primeira dessas raças é talvez a mais misteriosa, cercada por lendas que falam de sua origem divina e habilidades extraordinárias.
Conhecidos em muitas tradições como os Nefilins, esses gigantes são descritos como híbridos poderosos, capazes de feitos que transcendiam os limites humanos. Sua existência está registrada em textos antigos, como a Bíblia, que os chama de os homens poderosos ou os gigantes que habitaram a terra em tempos remotos. Os Nefilins, segundo a tradição bíblica, surgiram da união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. Embora a interpretação exata de quem eram esses filhos de Deus varie, muitos acreditam que eram seres celestiais ou divinos que, ao se misturarem com os humanos, deram origem a essa raça excepcional. Eles possuíam força descomunal, tamanho gigantesco e, segundo alguns relatos, inteligência superior. Essas características os tornaram tanto admirados quanto temidos por aqueles que viveram em sua presença. Há divergências nas narrativas sobre o papel dessa raça no mundo antediluviano. Alguns textos sugerem que os Nefilins foram criados para ajudar a humanidade, protegendo comunidades, compartilhando conhecimento e construindo monumentos que ainda desafiam nossa compreensão tecnológica. Outros, porém, retratam-nos como seres arrogantes e tirânicos, que usavam sua força para subjugar os povos e tomar o que desejavam. Sua influência, segundo muitos relatos, foi tão marcante que seu impacto ainda é discutido por estudiosos, teóricos e religiosos. A relação dessa raça com o dilúvio é especialmente intrigante. Em várias tradições, acredita-se que os Nefilins contribuíram para o colapso moral e espiritual do mundo. Sua presença teria desequilibrado a ordem natural, levando à intervenção divina que culminou na destruição global pelo dilúvio. Essa ideia os posiciona como uma das razões principais para o evento catastrófico, destacando sua dualidade. Seres poderosos o suficiente para moldar o mundo, mas também responsáveis por seu declínio. Mesmo hoje, seu legado permanece, escondido nas histórias e nas estruturas do passado. Megálitos e construções que parecem impossíveis para a tecnologia humana da época são frequentemente atribuídos a eles. Ruínas com inscrições que retratam figuras gigantes, templos monumentais e pedras perfeitamente alinhadas intrigam pesquisadores. Os Nefilins são frequentemente citados como uma possível explicação para essas obras. Essa primeira raça, com sua mistura de força descomunal, influência e mistério, é um lembrete de como o poder pode ser uma força construtiva ou destrutiva. Sua história, enterrada sob as águas do tempo, continua a fascinar e inspirar teorias, mantendo viva a pergunta: até onde esses gigantes moldaram a história humana? Enquanto os Nefilins representam força bruta e proporções colossais, a segunda raça que habitou o mundo antes do dilúvio é marcada por sua sabedoria e conexão espiritual. Descritos em várias culturas como os sábios antigos ou os guias, esses seres possuíam um conhecimento profundo que ia muito além do que a humanidade comum era capaz de compreender. Eles são frequentemente associados à preservação do equilíbrio da natureza e à transmissão de conhecimentos avançados, que ajudaram as primeiras civilizações a prosperar. Esses sábios, de aparência muitas vezes etérea e com traços divinos, eram vistos como mediadores entre os deuses e os humanos. Eles habitavam locais considerados sagrados, como montanhas altas, florestas densas e vales ocultos. Relatos indicam que eles dominavam o uso de elementos naturais e tinham a habilidade de comunicar-se com o cosmos. Muitos acreditam que foram os responsáveis por ensinar os humanos a cultivar a terra, a observar os astros e a construir ferramentas e templos que sobreviveram ao tempo. A segunda raça era também associada a rituais e práticas espirituais. Textos antigos descrevem como esses seres conduziam cerimônias que conectavam humanos ao divino, estabelecendo um elo entre o material e o imaterial. Suas habilidades incluíam curas misteriosas, previsões sobre eventos futuros e a capacidade de influenciar diretamente o meio ambiente. Essa conexão profunda com o mundo natural os tornava figuras reverenciadas e, em muitos casos, temidas. Entretanto, como toda raça antediluviana, os sábios antigos também enfrentaram desafios. Alguns textos sugerem que, ao compartilhar seus conhecimentos com a humanidade, eles inadvertidamente aceleraram o crescimento da ambição e da ganância nos povos. Isso levou a conflitos entre os próprios sábios e os humanos que os viam como deuses, o que causou uma ruptura na harmonia que inicialmente buscavam proteger. Em monumentos e templos, esses sábios são frequentemente representados com símbolos cósmicos, como estrelas e luas, sugerindo sua conexão com o universo. Esculturas antigas mostram figuras de rosto calmo e olhar penetrante,
muitas vezes segurando objetos simbólicos como bastões ou esferas, que representavam seu poder e sabedoria. A segunda raça antediluviana deixa um legado de inspiração e mistério. Suas ações moldaram os alicerces das civilizações que surgiram após o dilúvio, deixando um rastro de perguntas. Quem eram esses sábios? O que mais poderiam ter ensinado se tivessem sobrevivido? Suas lições, ainda hoje, ecoam nas tradições espirituais e nas crenças de sociedades ao redor do mundo. Enquanto os sábios antigos representavam sabedoria e espiritualidade, a terceira raça que habitava o mundo antes do dilúvio era conhecida por sua ligação profunda com os elementos naturais. Esses seres, chamados em algumas tradições de os Guardiões, possuíam habilidades extraordinárias de manipular os 4 elementos: terra, água, fogo e ar. Suas vidas eram dedicadas a manter o equilíbrio entre a natureza e as forças cósmicas, agindo como protetores do mundo e intermediários entre a humanidade e o ambiente natural. Descritos como figuras de grande beleza e poder, esses guardiões eram frequentemente retratados como seres com traços humanoides, mas com características que refletiam sua conexão com os elementos. Alguns possuíam cabelos que pareciam feitos de chamas, outros, olhos que brilhavam como o oceano ou pele que reluzia como pedra polida. Em várias culturas, eles são associados às forças primordiais que moldaram o mundo, sendo venerados em rituais que buscavam garantir a fertilidade da terra, a abundância de água ou a proteção contra desastres naturais. A terceira raça não apenas influenciava os elementos, mas também trabalhava ao lado de humanos, ensinando-os a cultivar o solo, construir abrigos e aproveitar os recursos naturais de forma sustentável. Porém, essa convivência não era isenta de conflitos. Em algumas tradições, acredita-se que a ganância e o desrespeito humano levaram os guardiões a se afastarem ou a retaliar de forma catastrófica, causando tempestades, terremotos e incêndios que devastaram cidades inteiras. Embora fossem reverenciados por muitos, outros os temiam, considerando-os imprevisíveis e até perigosos. Inscrições antigas mostram cenas em que humanos buscavam apaziguar esses seres com oferendas, como colheitas ou artefatos preciosos, em troca de proteção ou clemência. No entanto, com o passar do tempo, a harmonia entre os guardiões e os humanos começou a ruir, resultando em eventos que muitos associam ao início do colapso antediluviano. Vestígios da terceira raça podem ser encontrados em monumentos antigos que celebram a força dos elementos. Templos subterrâneos dedicados ao fogo, altares em cavernas próximas a rios e estruturas que parecem alinhar-se com os ventos são algumas das evidências que sugerem a influência desses seres. Para muitos estudiosos, a conexão entre os guardiões e as forças naturais continua sendo um símbolo de equilíbrio perdido, inspirando debates sobre como civilizações antigas interagiam com o mundo ao seu redor. A terceira raça nos lembra que o poder dos elementos pode ser tanto uma fonte de vida quanto de destruição. Sua história, marcada por feitos heróicos e tragédias, ressoa até hoje como um aviso. O equilíbrio com a natureza é frágil e, quando rompido, pode trazer consequências inimagináveis. O fim das raças antes do dilúvio é um dos eventos mais intrigantes e trágicos das narrativas antigas. Cada uma dessas civilizações extraordinárias carregava um papel específico no equilíbrio do mundo, mas, juntas, também foram responsáveis por sua destruição. Textos e lendas apontam para um colapso moral e espiritual que envolveu essas raças, marcando o início de uma era de caos que culminou no dilúvio. Segundo as tradições, o dilúvio não foi apenas um evento natural, mas uma intervenção divina para corrigir os desvios das raças antediluvianas e da humanidade. Os Nefilins, com sua força monumental, tornaram-se símbolos de tirania e opressão. Os sábios, apesar de suas intenções de guiar a humanidade, inadvertidamente fomentaram a ambição desmedida nos humanos. Já os guardiões, responsáveis pelos elementos, começaram a usar seus poderes de forma destrutiva em resposta à ganância e à insubordinação. Esses eventos criaram um ciclo de destruição que afetou profundamente o equilíbrio do mundo. Os relatos descrevem um planeta devastado por desastres naturais, terremotos, erupções vulcânicas, furacões e tempestades de proporções épicas. O dilúvio surgiu como o auge desse colapso, uma inundação catastrófica que varreu as terras, afogou cidades e apagou quase todos os vestígios das raças que haviam moldado a terra. Enquanto muitas histórias falam do dilúvio como um fim, outras sugerem que ele foi um recomeço. Restos dessas civilizações teriam sobrevivido,
seus conhecimentos preservados em segredo ou transmitidos a pequenos grupos de humanos. Monumentos e textos antigos podem conter pistas sobre o legado dessas raças, mas a maior parte de sua história permanece enterrada sob as águas ou perdida no tempo. Hoje, o fim das raças antes do dilúvio é visto tanto como uma tragédia quanto como um aviso. Ele simboliza os perigos da arrogância e da desconexão com a natureza. Ao mesmo tempo, representa a possibilidade de renascimento e reconstrução, um ciclo eterno de criação e destruição. Ainda buscamos respostas para as perguntas que essas histórias nos deixam. Até que ponto essas raças moldaram o mundo moderno? Será que ainda existem rastros delas em nosso presente? Ou as águas do dilúvio levaram consigo todos os seus segredos? Embora o dilúvio tenha marcado o fim das raças antediluvianas, os ecos de suas histórias continuam a ressoar no mundo moderno. Muitos acreditam que as lendas dessas raças foram transmitidas ao longo das gerações, moldando as tradições culturais, os mitos e as religiões que conhecemos hoje. As semelhanças entre diferentes culturas em torno de gigantes, sábios e seres elementais apontam para uma raiz comum que pode ter sido preservada por meio de narrativas orais, inscrições e monumentos antigos. Essas conexões não se limitam às histórias. Alguns estudiosos e teóricos sugerem que vestígios físicos dessas raças ainda podem ser encontrados. Megálitos, templos e estruturas que desafiam a tecnologia antiga são frequentemente citados como evidências de uma civilização superior. O mistério de como essas construções foram erguidas, com precisão geométrica e uso de materiais extraordinários, continua a intrigar arqueólogos e engenheiros. Muitos acreditam que tais obras podem ter sido deixadas como legados pelas raças antes do dilúvio. Além dos artefatos físicos, há também a transmissão de conhecimento. Os sábios antediluvianos, por exemplo, podem ter inspirado práticas espirituais e filosóficas que perduram até hoje. Meditação, astrologia e arquitetura sagrada são frequentemente apontadas como influências possíveis dessas civilizações antigas. A ideia de que o universo é regido por leis naturais que podem ser compreendidas e aplicadas para o benefício da humanidade reflete os ensinamentos atribuídos a essas raças. No entanto, a busca por essas conexões vai além da arqueologia e da história. Ela também inspira a arte, o cinema e a literatura. Filmes que exploram a existência de civilizações perdidas, livros que narram aventuras em busca de tesouros antigos e teorias da conspiração que misturam ciência e mistério capturam a imaginação do público. Essas histórias, embora frequentemente ficcionais, reforçam o fascínio humano por um passado que parece inatingível, mas profundamente conectado ao presente. Mais do que histórias, as raças antediluvianas representam uma reflexão sobre a evolução humana. Elas nos fazem questionar não apenas de onde viemos, mas também para onde estamos indo. Suas lições, sejam sobre equilíbrio com a natureza ou os perigos da arrogância, são um lembrete de que os ciclos de criação e destruição continuam a moldar o mundo. Mesmo que seus rastros sejam incertos, suas histórias continuam a inspirar a humanidade a buscar respostas para os mistérios do passado. As histórias das raças antes do dilúvio são muito mais do que simples lendas antigas. Elas representam um convite para refletirmos sobre o passado, o presente e o futuro da humanidade. Esses relatos nos transportam para um tempo em que a Terra era habitada por seres extraordinários, com habilidades que desafiavam a compreensão humana e que moldaram a base de muitas culturas e crenças. Mas, além do fascínio, essas narrativas nos deixam lições valiosas. Os Nefilins, com sua força monumental, nos lembram dos perigos do poder descontrolado e da ambição sem limites. Os sábios antigos, mesmo sendo portadores de conhecimento, mostram que sabedoria mal utilizada pode ter consequências devastadoras. Já os guardiões dos elementos destacam a importância do equilíbrio com a natureza, um ensinamento que ainda hoje ressoa em um mundo que enfrenta desafios ambientais. O dilúvio, descrito como o evento que apagou essas raças da existência, simboliza mais do que destruição. É um lembrete de que os ciclos de criação e destruição são constantes. Ele nos ensina que mesmo as civilizações mais avançadas podem sucumbir quando se afastam dos princípios fundamentais de harmonia e respeito pelo mundo ao seu redor. Ao explorarmos as conexões entre essas raças e o mundo moderno, percebemos que seu legado não está perdido. Ele vive nas tradições, nos monumentos e nos mistérios que continuamos a investigar. Cada nova descoberta arqueológica, cada teoria,
Cada história contada em filmes e livros mantém viva a chama de curiosidade que essas civilizações nos despertaram. No entanto, as perguntas permanecem. Até onde essas raças influenciaram o mundo que conhecemos hoje? Será que vestígios de sua existência ainda estão escondidos, esperando para serem descobertos? Ou tudo o que resta são as lições que podemos aprender com seus erros e triunfos? Talvez nunca saibamos toda a verdade, mas a busca por essas respostas é o que nos conecta ao passado e nos guia para o futuro. Enquanto as águas do dilúvio podem ter levado seus segredos, as histórias das raças antes do dilúvio continuam a inspirar e provocar reflexão. Elas são um lembrete de que o desconhecido é uma parte essencial do que nos torna humanos e de que, às vezes, as maiores lições estão escondidas nas sombras da história.